Você está sendo observado. Toda vez que passa no caixa um simples CPF na nota, pode parecer inofensivo, mas por trás dessa pergunta existe um sistema muito maior do que aparenta, criado com uma justificativa legítima. Ele promete benefícios, dinheiro de volta, até prêmio, mas também pode estar construindo um retrato detalhado da sua vida. Quanto mais você participa, mais esse sistema cresce. E o que aparenta uma troca simples, alguns centavos de descontos por número, pode, na verdade, ter um custo invisível. Porque não estamos falando apenas de compras, estamos falando de comportamentos, previsões e decisões sendo influenciadas sem que você perceba. Afinal, como o governo criou esse mecanismo? Como ele realmente funciona por trás das câmeras? E em que momento algo pensado para combater a sonegação passou a envolver dados, marketing e controle? Antes de responder tudo isso, vale entender como essa história começou. O CPF na nota surgiu como uma estratégia do governo para combater a sonegação de impostos, um problema histórico que impacta diretamente a arrecadação pública no Brasil. Na prática, o funcionamento é simples. Quando você informa seu CPF no momento da compra, aquela transação é registrada oficialmente nos sistemas fiscais. E isso dificulta que empresas omitam vendas ou deixem de declarar parte do faturamento. Esse mecanismo cria uma espécie de rastreabilidade das operações comerciais, garantindo que os impostos sejam recolhidos corretamente. E é exatamente aí que entra o papel do consumidor dentro desse sistema. Ao informar seu CPF, você passa a atuar como um tipo de fiscal do governo, incentivando a emissão de nota fiscal e contribuindo diretamente para a formalização da economia. O impacto disso vai além do indivíduo. Quanto mais transações são registradas, maior é a arrecadação, o que, em teoria, permite mais investimentos em serviços públicos, como saúde, educação e infraestrutura. Mas para que esse sistema funcione em larga escala, foi necessário criar incentivos, e é aí que entram os benefícios para o consumidor. Ao incluir o CPF na nota, parte do ICMS pago pode retornar para você em forma de créditos. Esses valores podem ser utilizados para abatimento de impostos ou até transferidos para uma conta bancária. Além disso, muitos estados oferecem sorteios em dinheiro, como forma de estimular a adesão ao programa. Quanto mais compras registradas, maiores as chances de participação. Outro benefício importante é o controle financeiro. Com o CPF vinculado às compras, o consumidor pode acessar um histórico detalhado de transações, facilitando a organização dos gastos. Ou seja, o sistema foi desenhado para criar um ciclo de benefício mútuo. O governo arrecada mais, o consumidor recebe vantagens e o mercado se torna mais transparente. Mas se esse é o objetivo principal, por que tantas empresas fazem tanta questão de pedir o seu CPF, mesmo quando isso não parece necessário? E é aqui que a história começa a mudar de direção. Seu CPF não é apenas um número, ele é um identificador único que conecta cada compra diretamente a você. Toda vez que esse dado é informado, aquela transação deixa de ser apenas uma venda, ela passa a fazer parte de um histórico pessoal. Agora imagine esse processo acontecendo repetidamente ao longo do tempo. O resultado é a construção de um banco de dados extremamente detalhado sobre o seu comportamento de consumo. Com essas informações, empresas conseguem identificar padrões. O que você compra, com que frequência, quanto gasta, até em quais períodos consome determinados produtos. Esse conjunto de dados permite algo ainda mais poderoso: prever comportamentos. Em alguns casos, essas previsões chegam a um nível surpreendente. É possível, por exemplo, identificar uma gravidez com base no padrão de compras ao longo do tempo, analisando mudanças no tipo de produtos adquiridos. Ou seja, seu consumo pode revelar aspectos da sua vida antes mesmo de você tornar isso público. Agora entra um ponto que parece vantajoso, mas merece atenção: os descontos. Muitas empresas oferecem benefício em troca do CPF, criando a sensação de vantagem imediata. Mas na prática, esses descontos nem sempre são relevantes.
Em muitos casos, são valores baixos que não compensam o valor das informações entregues. Isso levanta uma questão importante. Você está realmente ganhando ou está pagando com dados? Por que esses dados têm valor comercial? Eles são utilizados para personalizar ofertas, direcionar publicidade e influenciar decisões de compras com base no seu perfil. Além disso, existe a possibilidade de compartilhamento dessas informações com terceiros, dependendo da política da empresa. E é aqui que entra a legislação. A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, determina que a coleta de dados só pode ocorrer com consentimento e finalidade clara. Isso significa que você tem o direito de saber como seus dados serão utilizados e pode recusar a fornecê-los na maioria das compras. Inclusive, condicionar descontos à entrega do CPF pode ser considerado uma prática abusiva quando não há transparência. Empresas já foram penalizadas por coletar dados sem informar corretamente sua finalidade ou sem consentimento adequado. E isso revela algo essencial. Não se trata apenas de economia, se trata de informação e principalmente do valor que essas informações têm. Até aqui, tudo parece girar em torno de escolha, benefícios e estratégia de mercado. Mas existe um ponto que muita gente ignora completamente: o risco. Porque quanto mais o CPF é utilizado, mais ele circula. E quanto mais ele circula, maior a chance de exposição. Hoje, empresas armazenam milhares, às vezes milhões de dados de consumidores em seus sistemas. Isso inclui histórico de compras, preferências e informações pessoais associadas ao CPF. O problema é que nem todas essas empresas têm o mesmo nível de segurança. E quando há falhas, os dados podem vazar. E aqui a situação muda de nível. Porque o CPF não é apenas um dado qualquer. Ele é a base de sua identidade financeira. Com ele, é possível abrir cadastros, tentar fraudes, acessar serviços e até aplicar golpes. Ou seja, aquilo que começou com um simples CPF na nota pode, em um cenário extremo, se transformar em um problema muito maior. Além disso, existe outro risco menos visível, mas igualmente importante: o uso indevido dessas informações. Quando dados são coletados sem transparência, eles podem ser utilizados para finalidades que o consumidor nem imagina, como campanhas publicitárias agressivas. Em alguns casos, isso já gerou consequências reais. Isso mostra que o problema não é teórico, ele já está acontecendo. E o mais preocupante é que muitas vezes o consumidor nem percebe, porque diferente de um desconto visível, os riscos não aparecem na hora. Eles são silenciosos, acumulativos e só se tornam evidentes quando algo dá errado. E isso levanta uma reflexão inevitável. Será que vale a pena compartilhar seus dados com tanta frequência sem saber exatamente onde eles vão parar? O CPF na nota começou como uma ferramenta para combater a sonegação e tornar o sistema fiscal mais eficiente. Mas ao longo do tempo, ele se transformou em algo muito mais amplo, um mecanismo que conecta consumo, tecnologia e comportamento humano. De um lado, existem benefícios claros: créditos, sorteios, descontos e programas de fidelidade. Do outro, existem implicações importantes: a coleta contínua de dados, a criação de perfis de consumo e o uso dessas informações para fins comerciais. E o ponto central é que, na maioria das situações, a escolha é sua. Você pode fornecer o CPF ou simplesmente recusar. Mas a diferença está na consciência dessa decisão. Entender que, ao informar esse dado, você não está apenas participando de um programa, está alimentando um sistema de informações sobre você. Porque no fim das contas, quando alguém pede seu CPF no caixa, a pergunta real não é sobre desconto, é sobre valor. Quanto vale de verdade seu dado?